Primordial, quadrinho lançado aqui no Brasil pela editora Trem Fantasma. Ele é escrito pelo Jeff Lemire, desenhado pelo Andrea Sorrentino e com cores do Dave Stewart. O Jeff Lemire é muito famoso por fazer O Condado de Essex, O Soldador Subaquático, Black Hammer, entre outros. O Andrea Sorrentino, ele fez aquele gibi um pouco recente do Batman, que é o Batman Impostor. E o primeiro quadrinho que eu li dele é um gibi do God of War, que saiu pela DC, que foi escrito pelo Marv Wolfman, até, que é bizarro pensar nisso. Mas enfim, esse quadrinho ele tem uma sobrecapa, né? Muito bonita, aliás. E eu vou deixar sem a sobrecapa para ficar mais fácil de manusear o gibi, não ficar escorregando. E essa dupla, né, o Jeff Lemire e o Andrea Sorrentino, eles têm muitos quadrinhos publicados juntos. Eles fizeram, por exemplo, a série do Arqueiro Verde, dos 952, Gideon Falls, Coringa, Um Sorriso de Matar, a série do Velho Logan, e agora eles estão de volta aqui para fazer mais um quadrinho que, se não me engano, é o quadrinho mais recente da dupla, né? Esse é um quadrinho que se passa durante a Guerra Fria, mais precisamente em 1961, mas o foco principal dele é na corrida espacial que estava acontecendo ali na época e nos animais que foram mandados para o espaço tanto pela Rússia quanto pelos Estados Unidos. Como você deve saber, na vida real, vários animais já foram mandados para o espaço, entre cachorros, gatos, macacos, até uma aranha já foi mandado, porque na época os cientistas não sabiam se um ser humano conseguia aguentar uma viagem espacial, então eles tinham que desenvolver um meio ali de testar isso. Então, para isso, eles mandavam os animais. Mas esse quadrinho ele vai se focar em três que realmente existiram, que é a cachorrinha Laika, que foi mandada pela Rússia em 1957 e que morreu durante a missão, e em dois macacos, que é o Abel e a Miss Baker, que eles foram enviados juntos pelos Estados Unidos em 1959 e foram os primeiros animais a ir para o espaço e voltar com vida. Mas esse quadrinho ele se passa em uma espécie de realidade alternativa e ele parte do princípio de que nenhum desses três animais voltaram ou morreram, no caso da Laika, né? Mas sim foram levados por alguma coisa no espaço e desapareceram. Logo no começo do quadrinho a gente é apresentado a um personagem chamado Donald Pembroke, que é um especialista ali em engenharia elétrica, super renomado e tal, e ele é chamado pelo governo americano para ir num antigo lugar onde faziam esses testes de corrida espacial e tudo mais, para ver se tem algum equipamento ali que ainda vale a pena ser usado, porque eles estão desmantelando todo o projeto. Mas enquanto ele estava fazendo isso, ele se depara com um documento que chamou a atenção dele, e nesse documento tem um registro que mostra que, na verdade, os macacos enviados pelos Estados Unidos não teriam morrido, ou pelo menos não teriam morrido na hora que foi relatado, porque esse documento mostrava que tinha um relato de batimento cardíaco 8 minutos depois da suposta morte dos animais. Mas de qualquer jeito, os animais não poderiam estar vivos, né? Porque eles foram enviados em 59, o quadrinho, o começo se passa em 61, então não teria como de qualquer jeito um macaco ter sobrevivido sozinho no espaço todo esse tempo, né? Sem algum tipo de ajuda, sem nada. Então ele acha estranho, né, o registro do batimento cardíaco num horário diferente. Ele tenta alertar os superiores do que ele achou e os superiores falam, não, deixa isso pra lá, isso aí não é nada, esquece isso e toca a sua vida, e é o que ele faz. Mas nisso um cara muito estranho, misterioso, começa a seguir ele por causa dessa informação que ele achou, até que o cara consegue falar com o Dr. Pembroke e fala pra ele, isso que você achou realmente está certo, os macacos não morreram dessa forma, e você tem que ir para esse lugar aqui, nesse endereço, que aí você vai obter as respostas que você quer. Mas esse endereço era na Alemanha, então ele vai para a Alemanha, porque ele já está enfiado com o pé na jaca nessa história, então ele quer saber o que aconteceu, ele vai para a Alemanha, e lá ele encontra uma mulher chamada Yelena, que seria a tutora que cuidou da Laika antes dela ser enviada para o espaço pelos russos. E quando eles se encontram, a Yelena fala, olha, realmente, os animais não morreram, eu descobri aqui de um jeito
eles ainda estão vivos, eles estão perdidos, e eu arranjei um jeito de contatar eles, de mandar uma mensagem, um sinal para eles, e você tem que me ajudar a fazer isso. E é a partir daí, principalmente nas partes que se passam no espaço com os animais, que para mim o quadrinho me perdeu um pouco, porque toda a ideia do quadrinho, todo o desenvolvimento ali no começo é muito bem feito, mas a partir daí meio que tudo fica jogado, tudo não é explicado direito, e parece que o Jeff Lemire quis apelar muito para coisa sentimental, né, dos animais, porque realmente se você tem um animal de estimação, se você já teve um animal de estimação também, e ler esse quadrinho, realmente é uma coisa que vai te tocar, ele consegue te comover, fazer sentir compaixão por esses animais. Mas na minha opinião, o que o Lemire fez foi isso, foi fazer o leitor se comover com os animais, e o resto ele deixou tudo jogado sem explicação nenhuma. Porque todo o mistério, né, principal que envolve o quadrinho, que é os animais estarem perdidos no espaço, não é explicado. Eles sumiram, simplesmente, apareceram em outro lugar e fica jogado. Tipo, os animais, eles têm um jeito próprio de conversar entre eles, de se falar. Eles querem voltar para casa, mas fica por isso mesmo. Tipo, você não sabe onde eles estão, você não sabe o que pegou eles, você não sabe direito como eles estão voltando para casa, mas em compensação, as partes que se passam na Terra são sim muito bem desenvolvidas, elas criam um suspense muito legal, que você realmente quer saber o que vai acontecer com aquelas pessoas, com os tutores dos animais, com o Dr. Pembroke, mas a parte que de fato eu acho que importava para desenvolver a história, eu não achei bem desenvolvida. Mas no saldo geral, eu acho que sim, vale a pena ler o quadrinho. Pelas resenhas que eu assisti, é um quadrinho que praticamente todo mundo gostou, mas é uma leitura que me divertiu, sim. Enquanto eu estava lendo, eu realmente não queria parar de ler para ver aonde aquela história ia dar, como que aquilo ia se desenvolver, mas infelizmente eu fiquei um pouco frustrado pro caminho que ele seguiu. E é legal também para saber um pouco mais sobre o tema, porque eu fiquei tão interessado nesse negócio dos animais terem ido para o espaço, que eu comecei a fazer umas pesquisas no Google procurando a história toda, e eu achei bem legal isso, que o quadrinho fez eu querer saber mais sobre esse tema. Mas para mim o ponto alto desse quadrinho é a arte incrível do André Sorrentino, mas um ponto importante também é que os desenhos do André Sorrentino não seriam nada se não fosse o trabalho de cores do Dave Stewart. No final do quadrinho, inclusive, tem umas páginas em preto e branco, e você vai vendo os desenhos, e quando você vê, parece que eles não estão prontos quando eles estão em preto e branco, parece tudo sem vida, mas juntando tudo, né, o desenho do Sorrentino com as cores do Dave Stewart, aí sim ficou incrível, principalmente nas cenas que se passam no espaço, que tem um cenário super viajados, meio licérgicos até, que é onde a arte do Sorrentino realmente brilha. Gostei muito, muito mesmo da arte e das cores desse quadrinho. Para mim é o ponto alto. Mas era isso que eu queria falar sobre o Primordial. Comente aí se vocês já leram esse quadrinho, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Eu tava com uma expectativa muito alta para ele, por gostar muito dos outros trabalhos da dupla, né, Jeff Lemire e André Sorrentino, e também por gostar muito do Jeff Lemire, dos trabalhos autorais dele. Então eu queria muito ter gostado mais desse quadrinho, apesar de eu ter achado uma leitura pelo menos interessante, né? Mas é isso pelo vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal. Se você for fazer qualquer compra pela Amazon, entra no link que está na descrição, que comprando qualquer coisa por ele, você vai estar ajudando aqui o canal com uma pequena comissão que permite que mais conteúdo apareça aqui para vocês. Obrigado por assistir esse vídeo e um abraço.